Fala galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Ilmar Muniz e o nosso projeto se inicia hoje de aulas para que você que esteja iniciando na carreira da advocacia ou que já esteja há algum tempo, mas queira mudar de área ou então até mesmo complementar o seu conteúdo. Nós vamos fazer vídeos semanais com conteúdos jurídicos de qualidade para que você possa ter uma ênfase focada no conhecimento e aprimoramento do seu conhecimento na captação de clientes e no sucesso do seu tão sonhado escritório. Mas para isso você precisa nos seguir também no Instagram, que lá vamos ter conteúdos de carrossel e também conteúdos diários para que você possa acompanhar, ter uma base também de conteúdo de peças que nós vamos fornecer e também vamos fornecer conteúdo no grupo do Telegram. Então aqui no YouTube nós vamos fazer esses vídeos semanais, vamos ter também lives para explicar sobre peticionamento, explicar sobre audiência. Também no Instagram nós vamos ter conteúdo escrito, algumas mensagens que pode facilitar o seu dia a dia. E no Telegram nós vamos dar dicas de conteúdo, de material diário. Então vai lá, corre lá, se inscreve, nos siga no Instagram e também se inscreve lá no grupo do Telegram, que eu vou deixar aqui na descrição o grupo. E hoje, para inaugurar o nosso projeto, para inaugurar a nossa aula magna, nós vamos falar de um tema que tem gerado muita dificuldade para quem vai iniciar na carreira jurídica, principalmente para quem quer começar a advogar na questão penal, na área criminal, que é a audiência de custódia. Eu vou explicar para vocês o que você deve saber, o que você deve ter de conteúdo, justamente para que você possa aprimorar o seu conhecimento e realizar uma audiência de custódia com qualidade. Mas não é qualquer qualidade não, é aquela qualidade que você deixa seu cliente satisfeito e as pessoas à sua volta vão falar de você como: olha que advogado que tem um conhecimento aprofundado e sabe dicas dinâmicas, dicas de ouro de como livrar o seu cliente nessa hora e de ter uma atuação brilhante. Mas para isso eu vou precisar que você pegue o seu caderno, que você pegue o seu conteúdo para fazer anotações, porque eu vou dar aqui uma resolução do CNJ e você precisa ter ela anotada. E depois você corre lá no grupo do Telegram, que eu vou disponibilizar o checklist do que eu estou falando aqui para que você possa levar nas audiências. Você tem que ter em mente, tem que ter anotado a resolução 213 de 2015. E eu vou explicar o porquê e vou dar as dicas necessárias para que você possa ter uma atuação brilhante. A resolução 213 de 2015 descreve basicamente tudo que pode acontecer numa audiência de custódia. Ah, professor, mas como assim tudo? Tudo, meu pupilo, tudo que você precisar para na hora falar, questionar e brigar pelo seu cliente na audiência de custódia vai estar constando na resolução 213. E nessa resolução tem alguns pontos fundamentais para que você possa criar conteúdo para discutir com o juiz, claro, em alta classe, com conteúdo para que ele possa então olhar para o seu cliente e poder dar naquele momento a questão da liberdade. Vamos lá falar os primeiros passos de como acontece, eu vou aqui narrar e dando as dicas de como acontece uma audiência de custódia. Ligam para você no domingo, falam: olha, meu filho foi preso, estava na praia lá com os colegas, foi acusado de tráfico de drogas porque estava lá com seus amigos com questão de entorpecentes, foi preso, isso 11 horas da noite, tem como o senhor dar um pulo na delegacia? Não tem, mas tem como o senhor ir amanhã na audiência de custódia, e você então vai e fecha com a pessoa para ir na audiência de custódia. Qual o primeiro passo que você deve fazer? Se o processo for eletrônico, corre lá no escrevente, pede para que o escrevente possa passar para você o número do processo antes que inicie a audiência, para que você possa dar uma lida em tudo que consta no boletim de ocorrência, tudo que consta naquele momento do flagrante da prisão do seu cliente. Com essas informações mínimas que você vai colher desse primeiro contato com o processo, você já vai ter ideia de algumas situações que serão fundamentais para que você consiga colocar seu cliente em liberdade nessa audiência. E eu vou explicar, tenha calma, até o final você vai entender tudo para que eu possa te dizer o que é que pode estar constando nesse boletim de ocorrência, pode estar constando nesse inquérito que vai livrar a cara do seu cliente nesse momento. Mas vamos lá, você pegou então as informações, viu o processo, viu a nota de culpa, viu as informações necessárias que lá constam e você então passa a ter um conhecimento mínimo do que aconteceu. O que você vai fazer? Você vai correr até onde está o seu cliente
que em regra nos fóruns tem lá o curral, né, onde ficam os clientes, lá uma sala reservada para os presos. Você vai até o seu cliente e vai questionar: você tem residência fixa? Você trabalha? Como é que você tem outros processos? Você já foi preso por alguma outra coisa? E vai anotar essas informações. Vai lá com um bloquinho de informações e vai anotar isso. Porque essas informações serão fundamentais lá na frente. Calma, guarde isso aí com você. Chegou no seu cliente e falou: não, eu trabalho na loja de fulano de tal, sou registrado, eu moro há 15, 20 anos com os meus pais em tal casa, em tal rua, em tal bairro, nunca saí de lá, chega contas para mim, a conta da net é no meu nome. Ótimo, você vai anotar todas essas informações. Ah, o senhor já foi preso por outras coisas? Ou até mesmo pelo mesmo crime? Não, nunca fui preso, nunca tive nenhum tipo de ato criminoso no meu histórico. Ótimo, você vai anotar essas informações. Vai começar a audiência, você está com essas anotações lá firmadas no seu caderninho, na sua agenda. Vai chegar um momento que eles vão chamar você, né? Vai chamar o seu cliente e você vai sentar para começar a audiência. E agora começa as questões relevantes que você precisa saber para conduzir bem essa audiência. Chega seu cliente algemado. Primeiro ato que vai acontecer, ele vai chegar algemado lá, né, preso, cabisbaixo, com a cabeça raspada. Em regra já vão fazer a questão da triagem dele, vão raspar a cabeça, ele vai estar lá triste, desconsolado para fazer a audiência. A primeira situação que você vai pedir ao juiz, anota isso no seu bloco de anotações, anota isso no seu caderno. A primeira coisa que você pedir ao juiz, tendo em vista que o seu cliente não é perigoso, que o seu cliente não vai tentar fugir naquele momento, não vai causar risco a ninguém, excelência, pela ordem, gostaria que fossem retiradas algemas do meu cliente, pois ele não causa risco a esse ato processual. Por que eu estou dizendo isso para vocês e por que isso é importante você constar na hora de fazer o seu primeiro passo de avaliação? Quando o seu cliente chega algemado na audiência, ele se mantém algemado por todo o processo, o procedimento de audiência de custódia, isso vai gerar no seu cliente um constrangimento e vai gerar no seu cliente uma aflição psicológica que talvez ele não consiga se lembrar e não se sinta confortável de se lembrar de todos os atos que aconteceram na prisão dele. Então, primeiro passo, pede para o juiz para que ele tire a algema. E também as pessoas que estão em volta, o promotor, o juiz, ao ver a pessoa algemada, psicologicamente, vão ter uma questão de culpabilidade. Então, mesmo que esse ato, e eu vou explicar isso aqui, mesmo que essa audiência não está falando de culpa, não está falando de mérito, mas o fato da pessoa estar algemada já gera um desconforto em todos os envolvidos. E eu posso dizer isso a você com ênfase, porque todas as audiências que, infelizmente, o réu precisou ficar algemado, ela tem um peso maior, ela é mais complexa, tem uma sensação de maior risco, e todo mundo fica muito mais tenso. Vamos lá, você pediu, o juiz aceitou, então considerou, tirou as algemas. O juiz deve, olha que informação importante e que está constando na resolução 213 de 2015 do CNJ. O juiz deve iniciar já avisando o seu cliente: olha, fulano de tal, essa audiência é uma audiência de custódia para ser realizada a apuração da sua prisão. Olha que interessante, sua prisão, não estamos falando aqui do mérito, se você cometeu, se você não cometeu, se você realmente fez, deixou de fazer. Nós vamos falar da sua prisão e você tem o direito de permanecer calado. E tudo que acontecer nessa audiência não poderá ser considerado contra você o seu silêncio. Se o juiz não falar isso logo de início, seu cliente sentou e ele começar a perguntar, com educação, você vai falar: excelência, pela ordem, eu requeiro que o magistrado advirta meu cliente que o silêncio dele não irá prejudicá-lo nesse processo. O juiz tem a obrigação de parar em que fase ele tiver e voltar e falar: como o seu nobre advogado pediu, nós vamos aqui colocar ao senhor que o senhor pode permanecer calado e o seu silêncio não será interpretado de forma prejudicial ao senhor. Ponto. Passou essa fase, o juiz foi lá, alertou, seu cliente ouviu, o juiz vai começar a realizar as perguntas. E presta atenção no que eu vou dizer agora, porque aqui é de fato onde vai dividir o advogado de sucesso e o advogado que infelizmente vai fazer um serviço, como diria a minha avó, meia boca. Aqui que vai dividir quem é o advogado que tem conteúdo e o advogado que infelizmente vai fazer um serviço mais ou menos. O juiz começa a fazer as perguntas. Fulano de tal, seu nome, onde você mora,
com que você trabalha, o senhor estava em tal local, tal horário, quem foi que te prendeu, quem foi que te prendeu, avisou e forneceu o nome, falou quem era que estava te prendendo, qual era a autoridade que estava te prendendo, na hora que te prendeu falou por que estava te prendendo. Essas devem ser as perguntas que o juiz deve fazer. Todas as perguntas direcionadas apenas à prisão. Presta atenção, porque essa informação é fundamental. O juiz só pode realizar perguntas direcionadas exclusivamente ao momento da prisão. Mas, infelizmente, alguns juízes, alguns promotores e infelizmente alguns advogados, por não ter conhecimento, deixam isso acontecer. O juiz começa a perguntar sobre a culpabilidade do preso. Mas o senhor realmente é traficante? O senhor estava vendendo droga naquele local? O senhor passou baseado para fulano? Foi o senhor que fez isso? O senhor estava com quantidade de droga? Veja, começa a questionar sobre mérito. E essa audiência, segundo a resolução 213 de 2015, veja que eu friso ela toda hora, que é para que você grave na sua cabeça. Ele começa a perguntar e você fica lá sem ter respaldo, sem questionar, sem falar. Ele começa a perguntar coisas de mérito. O senhor realmente vende droga? O senhor realmente vendeu droga naquele dia? O senhor realmente é traficante ou algo do gênero? O que é importante você ter em mente? Olha, grave isso. Se o juiz, o promotor, começar a questionar sobre questões de mérito, você deve pedir a ordem ao juiz. Excelência, pela ordem. Essa audiência tem a finalidade exclusiva de discutir a prisão. Significa que não poderá ser questionado nenhum ato do mérito do processo. Se o juiz falar, tudo bem, doutor, ok, então seu cliente não vai responder. Não, excelência, ele não vai responder. Então, tudo bem, ele não responde, mas eu vou constar aqui na ata que seu cliente não quis responder as minhas perguntas. Você vai falar, excelência, novamente, pela ordem, nem as suas perguntas devem constar na ata de audiência. Olha que condição impressionante que a resolução dá a esse processo. Às vezes o juiz pergunta, o réu não responde, o juiz coloca lá que não respondeu, realmente desclassifica a pergunta, mas consta em ata de audiência o quê? As perguntas em que o réu não respondeu. Aí você fala, mas tá, professor, o que isso tem a ver, né? Por que não pode constar em ata? Presta atenção. Alguns processos, principalmente em grandes capitais, o juiz que analisa a questão da audiência de custódia não é o mesmo juiz que vai avaliar o mérito. O que significa que o juiz do mérito não pode estar contaminado por informações da audiência de custódia. Então se está na ata, o juiz perguntou se ele realmente traficou naquele dia. Aí o juiz coloca, não quis responder as perguntas, se esteve calado. Essas questões, se estiverem constando na ata de audiência, elas vão influenciar o juízo do mérito. Elas vão influenciar o juiz que vai julgar a questão do mérito. E ela não pode influenciar o juiz, então não pode estar uma ata contaminada. Isso num caso relacionado ao tráfico, como nós estamos dando o exemplo aqui, até tranquilo, porque o juiz, o magistrado, ele tem conhecimento técnico e isso talvez não influencie tanto. Mas e no caso de um júri, por exemplo? Se na audiência de custódia constou tudo isso que o réu estava calado, constou a pergunta do juiz e o réu não se manifestou, no jurado, o jurado que não tem conhecimento aprofundado jurídico, na sua grande regra, são pessoas comuns do povo, vai ter a influência e a ata vai ficar pesada e o promotor vai se utilizar dessa questão para condenar o seu cliente. Então o que você deve falar? Excelência, não deve constar nem a pergunta. Nem a pergunta do juiz sobre mérito deve constar na ata. Porque se constar é questão de nulidade. Você pode discutir nulidade desse processo. Entendeu o que eu estou falando para vocês? O quanto isso é importante, o quanto isso separa um advogado com conhecimento aprofundado com um advogado com conhecimento raso sobre esse assunto? Porque se deixou constar, mas tudo bem, não tem problema. Tem, vai gerar prejuízo ao seu cliente. Então, o juiz perguntou, o juiz questionou sobre o mérito, levanta a mão e fala, excelência, nem sua pergunta vai constar. Ok? Então, não pode constar nem sequer a pergunta do juiz sobre mérito. Agora, uma outra questão também interessante que eu vou explicar para vocês, que vai estar constando lá no Telegram, no checklist de informações, por isso tem que correr lá, tem que se inscrever no grupo Telegram, porque lá nós vamos
todos os dias computar coisas importantes para sua carreira jurídica é: o meu cliente está nervoso, o meu cliente está lá irritado e ele quer confessar que ele fez o ato e ele quer ir lá brigar, esbravejar e falar para o juiz que ele fez, porque ele quer contar o que realmente aconteceu. Olha, alerte o seu cliente sobre as consequências das falas dele naquele momento e também diga a ele que você vai utilizar do seu conhecimento jurídico para que qualquer fala dele naquele momento que ele está nervoso não possa prejudicar ele no processo. Vou explicar o porquê eu estou dizendo isso para vocês. Seu cliente chega em audiência de custódia, o juiz pergunta nome, RG, CPF, mãe, onde vive, onde já de viver, como é que funcionam as coisas. Você vai questionar para o juiz, ele vai querer falar para o juiz: excelência, fui eu que fiz mesmo, eu cometi esse crime, fui eu que fui lá dar uma facada no fulano, porque ele não presta, porque ele mexeu comigo, porque eu tentei realmente matar ele, é isso mesmo? Veja, você vai levantar a mão ao magistrado e falar: excelência, mesmo que o meu cliente tenha confessado aqui, eu quero que não conste nenhuma das informações que ele acabou de prestar. Você vai falar: mas espera aí, professor, mas como assim não vai constar o que meu cliente quer falar? Novamente, o seu cliente às vezes pode estar confessando, isso acontece muito, por isso que é importante você ter essa sensibilidade quando vai advogar na área penal. Ele pode estar confessando um ato que ele não fez, ele pode estar confessando alguma coisa por medo, ele pode estar confessando alguma coisa para proteger alguém. E ele está lá confessando naquele momento, você deve falar para o juiz: excelência, mesmo o meu cliente confessando, mesmo o meu cliente estando aqui dando esse depoimento, eu quero que não conste em ata o que ele acabou de dizer. Eu não quero que conste em ata a confissão dele. Tendo em vista que esse processo, nessa fase, é simplesmente para apurar a prisão, o juiz não pode constar em ata nem a confissão do réu. Ah, mas o juiz vai constar porque é um direito do réu falar. Sim, é um direito do réu falar. Mas como eu já expliquei a vocês, como eu já questionei a vocês, uma coisa muito importante que vocês devem ter ideia, vocês devem ter em mente é o seguinte: essa ata de audiência serve simplesmente para discutir a questão da prisão dele. Não serve para discutir o mérito. Por quê? Seu cliente quer confessar ali, quer confessar até às vezes um crime que ele não cometeu por estar com medo, ele está numa cela onde ele está sendo obrigado por alguém a confessar aquele crime, na delegacia ele foi conduzido a confessar um crime que ele não cometeu, e aí passado depois da audiência de custódia, ele tendo a liberdade ou não, ele vai refletir, ele vai se acalmar, ele vai se resguardar de segurança às vezes que ele precisa. E aí sim, com a cabeça no lugar, ele vai falar: não, realmente não fui eu que cometi, estava confessando uma coisa que não fui eu. Então, por esse ato, não pode prejudicar o réu com a sua confissão nesse momento. Compreendeu o quanto é importante você entender que nessa audiência é uma audiência onde se apura apenas os fatos da prisão? Qualquer relação ao mérito não deve constar na ata. Isso é fundamental. Qualquer questão de mérito não deve constar na prisão. Aí você fala assim: ah, tá bom, professor, então não vai constar na prisão, o réu confessou, mas eu pedi para tirar, não vai constar mais. E como é que eu vou conduzir essa audiência de fato? Você vai falar o seguinte: olha, o juiz fez lá as perguntas, onde mora o réu, como que o réu, se ele trabalha, se ele não trabalha, a personalidade dele, em que circunstâncias se deu a questão da prisão dele, quem o prendeu, e vai passar a palavra ao digno promotor de justiça. O promotor vai começar a perguntar: ah, mas o senhor estava naquele horário tal hora, isso, aquilo, outro. Você vai percebendo, novamente, se as perguntas forem conduzidas para o mérito, você pede para não constar, pede para ser retirada de ata, pede para ser indeferida pelo juiz, o juiz tem a obrigação de indeferir essas perguntas, e aí passa uma pergunta para você. Agora é a hora que você vai dar o show, É esse momento que está com você, a luz, câmera e ação está no seu rosto, doutor advogado, doutora advogada, agora é com você. Qual perguntas você deve realizar para conduzir melhor essa audiência de custódia? Vamos lembrar da seguinte situação: como essa audiência é para discutir a prisão, eu tenho que me lembrar o que faz com que a prisão seja mantida ou não. Eu tenho que saber, eu tenho que ter conhecimento jurídico de entender o que mantém ou o que não mantém uma prisão. No caso de um flagrante,
o flagrante ele vai ser convertido em uma prisão preventiva. Mas para que a prisão preventiva ocorra, eu preciso lembrar dos requisitos da prisão preventiva. Ela tem que ser uma situação que o réu coloque em risco a continuidade do processo, ou que ele vai fugir, ou que ele coloque em risco alguma testemunha na instrução, ou que a questão do réu solto dá um risco à ordem pública, à ordem econômica. A prisão preventiva, ela tem que ter uma base para acontecer. E é nesse momento que você vai fazer perguntas que vão desconstruir essas informações. Calma, eu sei que talvez esteja acelerado demais, uma informação que você fala, tá, pera, professor, deixa eu anotar isso para que eu possa ter aqui direcionado como é que eu vou perguntar essas informações. Então vamos lá, meu pequeno pupilo, minha pequena pupila, e tenha isso em mente como a gente vai fazer. Chegou a sua fase de perguntar. Primeira pergunta que você vai de novo questionar. O senhor trabalha há quanto tempo naquele local? Eu trabalho há 2 anos, há 5 anos em tal local. O senhor mora há quanto tempo nessa residência? Tanto. O senhor tem processos criminais no mesmo sentido ou qualquer outro sentido que possam acarretar a você um prejuízo na sua vida pregressa? Não, nunca tive processo nenhum. Ok. Tem essas informações que você pegou lá no começo, com ele lá no call-hallzinho com ele? Você só vai perguntar, claro, se aquilo já estava constando para você que ele tinha residência fixa. Você vai falar, ok, o senhor pretende sair ou viajar? O senhor viaja com frequência? Tem passaporte? Não tem passaporte? Não tenho passaporte, doutor. Nunca viajei para fora do país. Eu tenho minha residência aqui, tenho família, tenho emprego fixo. Ok. O senhor conhece alguma das testemunhas que aqui estão arroladas no boletim de ocorrência? Alguma das pessoas que estão envolvidas no boletim de ocorrência, o senhor conhece alguma testemunha? Não, doutor, não conheço. Conheço ninguém que me declinou a questão do meu crime. Ok. O senhor tem contato com a vítima, se for um caso que tenha vítima, ou tem fácil acesso à vítima, algo do gênero? Não, excelência, eu não tenho, não converso, foi um ato isolado, aquela questão, não tenho contato com a vítima. Ok. Ou seja, ele tem endereço fixo, residência fixa, tem emprego, não tem como ele ter indícios de estar querendo fugir. Ele não tem indícios demonstrados ao juiz que ele vai fugir daquela localidade. Então, dos requisitos da preventiva já não estão ali presentes da questão da fuga ou de colocar em prejuízo, porque ele não vai ameaçar testemunhas naquela questão. Tá. Relacionado agora às circunstâncias da prisão dele. Excelência, eu gostaria de perguntar se alguma das pessoas que estão envolvidas na prisão, que efetuaram o flagrante, estão presentes nessa sala. Eu vou explicar isso para vocês, porque é uma questão muito, muito importante. Quando você pergunta isso ao juiz, se uma das pessoas estão naquela sala envolvidas, você vai questionar sobre a regularidade do flagrante. Por que isso? Você já perguntou se ele tem endereço fixo, se ele tem trabalho, porque você está demonstrando para o juiz que ele não vai fugir. E você então questionou sobre a questão da residência, você questionou se ele tinha trabalho fixo, para quê? Para justamente desconstruir a questão do juiz determinar ou não se ele poderia ser casos de ter que fugir ou ameaçar a testemunha. Então se você já questionou, já ficou bem claro para o juiz. Então a prisão preventiva teoricamente já está desconstruída. Mas você vai mais além, você quer saber mais do que aconteceu na prisão dele, até mesmo para que, se caso não acontecer a revogação, a liberação do seu cliente, que aconteça um relaxamento por um erro no processo ou no procedimento da prisão dele. Então o que você vai fazer? Você vai questionar também o magistrado, vai questionar o seu cliente o seguinte: excelência, eu gostaria de saber do preso se alguma das pessoas que efetuaram a prisão dele estão aqui nesse momento, nessa sala. Por que isso? Se algum dos... Principalmente em cidade pequena, tá? Eu vou falar isso pra vocês porque isso acontece muito em cidade pequena. Na cidade grande é mais difícil isso acontecer. Mas se você advoga em cidade pequena ou vai advogar em cidade pequena, em comarca menor, o que acontece com muita frequência? A pessoa que efetuou a prisão lá naquele momento é a mesma pessoa que vai estar conduzindo na hora da audiência. Isso inibe até dizer sobre uma possível agressão na hora do momento da prisão, se teve ou não um flagrante preparado. Então você vai questionar para o juiz, pedir para o juiz questionar o seu cliente, se alguma daquelas pessoas que estão naquela sala envolvidas tem ou não ligação com a prisão do seu cliente. Excelência, eu gostaria de perguntar aqui ao preso se alguma das pessoas que estão na sala conduziram ou participaram da condução na hora do flagrante. Ele vai falar, sim, excelência, teve.
Então, excelência, eu gostaria que ele apontasse quem das pessoas aqui estava no momento do flagrante, para que a gente possa pedir para que ele seja retirado e não fique junto na sala de audiência. Quando você faz isso, você dá liberdade ao seu cliente, você dá liberdade ao preso para que ele possa mensurar e explicar se houve uma agressão, se houve um flagrante preparado. Então você vai conduzir dessa forma. O juiz pede para a pessoa sair, mas se não tiver, né, vai continuar todo mundo. A próxima pergunta que você vai fazer para o seu cliente é: o senhor teve direito de ligar para os seus familiares ou para o seu advogado depois da prisão, no momento da prisão? Não tive. Não, em momento nenhum te ofereceu você ser informado ou informar alguém da sua família? Não, ninguém informou. Ótimo, não foi informado. Te deram algum papel para você assinar? Você leu os papéis que deram para você assinar naquele momento? Não. Eu estou assinando coisa aqui hoje, é a primeira vez que eu assino alguma coisa. Ah, não te deram um papel chamado nota de culpa? Não me deram nota de culpa. Não te deram? Em momento nenhum você assinou esse papel? Não. Excelência, deixa eu dar uma olhada nos autos, se for físico, né? Se for eletrônico, se estiver lá com o seu computador ou estiver na tela de audiência, o senhor dá uma olhada, pede para verificar se tem assinatura na nota de culpa. Aí não tem. Com isso, o que eu quero que vocês entendam nesse momento, quando eu faço essas perguntas ao réu? Na verdade, nesse caso, ainda o preso, porque esse procedimento ele nem réu é ainda, ele só é preso, né? Então a nomenclatura mais correta é o preso. Você questionando ele como é que funcionou a questão da prisão dele, você vai poder desconstruir até mesmo para um relaxamento do flagrante, pois houve erros procedimentais que podem acarretar a dissolução da prisão em flagrante dele. Então ele não assinou nota de culpa em 24 horas, ele não pôde ligar para um advogado ou para a família, não foi informada a família dentro das 24 horas. O que aconteceu? Um erro no flagrante, e o flagrante então deve ser desconstruído, deve ser relaxado. Outra coisa que você deve perguntar, que é muito comum, eu posso dizer para vocês que já participei de audiências que aconteceram isso, justamente em relação ao seguinte: o réu, numa cidade menor, né, para cidade menor, tem rixa com uma ou com outra pessoa, com um policial, e acontece de naquele dia ele não está naquele lugar, ou se está, não aconteceu aqueles fatos, mas a rixa dele com aquele policial acarretou uma prisão dele naquele momento. Você vai perguntar, fulano de tal, a pessoa que te prendeu, você a conhece? Sim, conheço. Como é que funcionou então a questão dessa prisão? Fulano me ligou lá porque estava tendo uma confusão, ou me ligou para ir lá para discutir um assunto. Eu cheguei lá e ele falou que eu estava com uma arma dentro do carro e me prendeu. Veja, aconteceu um flagrante preparado. Fulano chamou para que o seu cliente comparecesse a tal lugar, chegou lá, tinha uma arma que não era dele, colocaram lá uma arma na questão dele. Então houve uma preparação do flagrante. Então você tem que deixar isso claro para o juiz, que determinada situação que aconteceu na prisão caracteriza um flagrante preparado. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Que é fundamental que você entenda que tudo isso deve estar constando nas suas perguntas. Se ele tem residência fixa, se ele tem emprego, ou se o flagrante, naquele momento, ele foi a nota de culpa assinada em 24 horas, ou se houve também a questão do aviso à família em 24 horas, e também se ele não conhece quem o prendeu, ou se quem o prendeu usou circunstâncias para prendê-lo naquele momento em flagrante. Porque serão essas fundamentações que irão te auxiliar nos seus pedidos de liberdade do seu cliente. Então você passou por essa fase, o juiz mandou para você as perguntas, você foi direcionado a você, né? O holofote foi para você agora, e você começa a fazer pergunta. Você trabalha, você isso, você aquilo, e chega então nesse momento que o juiz pergunta: doutor, mais algum questionamento? Não, excelência, já estão todas as perguntas respaldadas aqui. O juiz vai passar a palavra ao promotor sobre a manutenção ou não da prisão do seu cliente. E aí nós vamos partir do princípio que o promotor, como grande regra, pede a conversão do flagrante em preventivo. Ele vai falar: olha, excelência, o réu é perigoso, o réu coloca em risco a vida das pessoas na rua, o réu pode fugir, então requeiro a conversão da prisão do réu de prisão em flagrante para prisão preventiva. Compreendeu? E aí você vai então ter a sua fase que o juiz vai falar: doutor, agora senhor, suas alegações finais para que eu possa decidir sobre a prisão, manutenção ou não do seu cliente. Lá vai outra dica importante, você deve ter isso em mente. Muitos no começo da carreira, muitos advogados no começo da carreira, o que eles fazem? Assim que ele toma conhecimento da prisão e que vai ter a audiência de custódia no dia seguinte ou no mesmo dia, ele já deixa redigido
as informações, ele já coloca lá no papel, dizendo assim, olha, faz toda a fundamentação para libertar o cliente. E leva essa petição pronta para a audiência. Então quando o juiz dá a fala a ele, quando o juiz dá a oportunidade ao advogado para que ele fale sobre os pedidos que ele quer fundamentar para livrar o cliente dele, ele vai lá e apresenta o documento, né? Vai lá, leva um pendrive, não, esse aqui está pronto, eu quero só juntar aqui nos autos. Tudo bem, eu entendo quem tem essa necessidade de levar isso, tem mais dificuldade de falar, tem mais dificuldade de defender e sustentar oralmente a sua tese, mas aqui a nossa função é te transformar numa lenda jurídica, né? Como diz alguns alunos meus, uma lenda jurídica, te transformar num advogado que realmente tem conteúdo, que coloca respeito numa audiência. E se você levar pronto todas as informações e você simplesmente juntar isso lá na hora, o que vai estar falho nesse documento, né, nessas alegações suas? Tudo que aconteceu na audiência. Então tudo que aconteceu na audiência naquele momento, você não vai ter tempo de redigir, porque ou você assobia ou chupa cana, né, como dizia a minha avó. Ou você faz uma coisa e você presta atenção na audiência. Então você vai estar lá redigindo, tentando colocar, fazendo um monte de gambiarra dentro da sua petição para tentar encaixar o que o réu está falando. E isso acarreta o quê? Prejuízo na sua petição. A sua petição não fica uma petição boa. E aí você vai ter falhas, o juiz não vai ter os fundamentos daquela audiência, que serão fundamentais para a liberdade do seu cliente. E então o juiz vai decidir com base simplesmente nas alegações do promotor de justiça e no que ele viu na audiência. Então qual que é a minha sugestão? Treine. Treine muito. Treine exaustivamente em casa, no espelho, com os colegas, com a mãe, com o cachorro, com o gato. Treine todo santo dia, se possível, as suas audiências e a forma com que você vai defender oralmente as suas alegações. Porque naquele momento em que o juiz dá a palavra a você, você vai falar assim, não, eu vou agora sustentar os pedidos ao meu cliente, você vai ter anotado tudo o que aconteceu na audiência e você vai poder então enfatizar todas as questões que são beneficiárias ao seu cliente. Então vamos lá. Você questionou se ele tem emprego fixo, se ele tem residência, se ele tem ou não a questão da vida pregressa, se ele é uma pessoa que coloca em risco ou não a ordem pública, se ele coloca em risco ou não as testemunhas, se ele tem passaporte que ele pode fugir e dificultar a instrução e a punição penal. Você perguntou tudo isso. Então isso está tudo ali já naquela situação. Você também questionou para o juiz na questão de como funcionou o flagrante. Você foi lá e destelhou, né? Você conseguiu colocar dentro daquela audiência que foi um flagrante preparado. Então você vai fazer as suas alegações oralmente. E aí eu vou dar uma aula, eu posso até fazer uma aula, eu vou aqui conversar com a nossa equipe para a gente poder montar uma aula para próximas semanas, fazer uma aula só sobre a sustentação oral, tanto em tribunais como também no próprio audiência de instrução, para que você fique craque nisso. Mas vamos lá, você tem então o seu momento, você começa para o juiz. Excelência, vamos agora à questão dos pedidos. Tendo em vista que o flagrante em que meu cliente sofreu teve a participação de um desafeto policial, que ele tem uma rixa há anos e ele nunca tinha tido qualquer contato com arma de fogo, e aquele policial naquele momento preparou o flagrante. Olha que interessante, preparou o flagrante. Você deve então relaxar. Excelência, pela questão jurídica, né? Você vai lá determinar a questão, tendo em vista que consta aqui pelo depoimento do meu cliente bem fundamentado que fulano de tal tem uma rincha, foi quem fez a prisão, o flagrante foi preparado. Meu cliente não assinou nota de culpa em 24 horas, o flagrante tem erro. Então deve esse juízo relaxar a prisão em flagrante. Veja, o seu pedido nesse momento vai se dividir em diversos pedidos. Então você também tem que ter conhecimento de processo penal sobre os pedidos em uma audiência criminal. Então nesse momento você vai pedir todos os pedidos possíveis sobre a questão da liberdade. Então nesse caso você conseguiu demonstrar para o juiz que teve um flagrante preparado. Então você vai falar, excelência, por ter tido um flagrante preparado, deve ser relaxada a prisão do meu cliente. Mas,
Se Vossa Excelência não entender pelo relaxamento, a prisão preventiva não deve ocorrer no caso concreto, pois o meu cliente tem residência fixa, tem bons antecedentes, tem trabalho, não pretende fugir, não coloca em risco a vida de ninguém, nem das testemunhas, tem instrução criminal, ou seja, não estão presentes os motivos para a conversão da prisão preventiva. Você já demonstrou para o juiz inicialmente como pedido principal que deve relaxar a prisão. O juiz não entendendo por esse caminho que também não deve manter a prisão do seu cliente de forma preventiva, pois não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, compreendeu? Mas, além disso, Vossa Excelência não entendendo que o meu cliente não faz jus à liberdade sem as cautelares, que Vossa Excelência então dê ao meu cliente a liberdade provisória com os benefícios das cautelares, proibindo que ele frequente lugares à noite, depois das 10 horas, que conceda a ele que ele saia do trabalho e vá para casa, no final de semana seja recolhido em casa, ou seja, coloque restrições na liberdade do seu cliente. Então você pediu o relaxamento da prisão. Se o juiz não entender pelo relaxamento, você vai pedir subsidiariamente que o juiz não conceda a prisão preventiva, dando para ele a liberdade provisória. Se o juiz não entender a liberdade provisória dele de forma límpida, que dê a liberdade provisória com cautelares. Perfeito? Ó, liberdade provisória total, liberdade provisória com cautelares, porque ele não pode sair à noite, não pode frequentar bares, nem sair ao final de semana. E se o juiz não entender por esses caminhos, que o juiz entenda então pela prisão domiciliar do seu cliente. Gente, pelo amor de Deus, pensa que lá na frente você poderá revogar totalmente a prisão do seu cliente. Você poderá no tribunal reverter totalmente a prisão e colocar em liberdade. Mas nesse momento você tem que esgotar todos os seus pedidos. E um dos pedidos que você tem que esgotar é: se o juiz não entender pelo relaxamento, se não entender pela liberdade provisória, se não entender pela liberdade provisória com cautelares, que entenda pela prisão domiciliar, pois será melhor para o Estado, meu cliente não coloca em risco ninguém, é um custo a menos para o sistema carcerário brasileiro, e que lá na sua residência ele poderá cumprir todos os atos que o juiz pedir e também prestar todos os esclarecimentos quando necessário. Se o juiz ainda não entender por nenhuma dessas circunstâncias, e se o cliente estiver preso num lugar bem distante de onde está a família, ou aonde ele está coloca a risco a vida dele, você pode pedir a substituição do CDP, do Sistema Provisório Prisional, onde o seu cliente está preso. Então você pode falar assim: Excelência, relaxamento, liberdade provisória condicionada, domiciliar, e se não entender, que remova o meu cliente da prisão X para a prisão Y, para que ele possa ficar mais próximo da família, ou então que ele está correndo certo risco de vida em determinada prisão ou determinada ala. Percebeu que você tem que esgotar todos os pedidos possíveis sobre a prisão? É fundamental que você tenha em mente que deve esgotar todos os possíveis caminhos em que o seu cliente pode alcançar a liberdade ou melhor benefício. Essa audiência de custódia serve exclusivamente para isso. Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. A audiência provisória ela é fundamental para que você consiga colocar para o juiz todas as situações que podem colocar em liberdade seu cliente, não o mérito. O mérito você vai discutir na audiência de instrução, que nós vamos fazer uma aula só sobre a audiência de instrução, explicando tanto na área civil, quanto na área penal, como na questão tributária. Nós vamos explicar isso para você. Então, ficou aqui todas as dicas que você precisa saber, todos os requisitos que você precisa entender para realizar uma audiência de custódia com muito sucesso. Está aqui todos os checklists e nós vamos disponibilizar isso, tanto essa questão de material, tanto no Telegram como também no Instagram. Nós vamos colocar lá um carrossel com algumas informações. Então, meus queridos e futuros pupilos advogados criminalistas, advogados bem-sucedidos, está aqui as nossas dicas fundamentais para uma audiência de custódia bem-sucedida. Se você conseguir seguir esse passo a passo, se você conseguir ter isso em mente, você vai realizar uma audiência com muito sucesso e você vai fazer total diferença para o seu cliente e um respeito muito grande pelos atores de um processo. Do juiz, do promotor vão olhar para você e vão te encarar com muito respeito, porque vão perceber que você tem um conhecimento aprofundado, tá? E se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, também nos siga lá no Instagram,
nos siga no Facebook e no Telegram. Entre no grupo Telegram para poder ter diariamente informações relevantes ao direito. Se você gostou desse vídeo, compartilha, fala para o seu amigo, fala para o seu colega advogado, estudante de direito, para que ele possa seguir agora o nosso projeto semanal sobre aulas de direito, com lives que nós vamos fazer explicando o que é, como fazer e como ter procedimentos, com toda a experiência que eu tenho na vida jurídica, com mais de 11 anos como advogado e professor de direito, para te auxiliar, para te facilitar, para que você possa ter uma vida jurídica bem sucedida e feliz. Galera, até a próxima e vamos para a próxima aula.